castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, abre sua Bíblia no Salmo de número 27. Nós vamos tratar sobre esse Salmo hoje. Deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos expor sobre ele. Se puder baixar um pouquinho o som, eu vou achar ótimo, que eu falo muito alto, para que vocês suportem aqui a minha exposição. Pode baixar o máximo que você puder aí do volume aí. Como é que eu vou proceder com a igreja? Eu vou trazer uma breve introdução, depois nós vamos ler o Salmo. A introdução que eu vou trazer tem tudo a ver com o contexto do Salmo, com o que o Salmo nos ensina. Após a introdução, a gente vai ler o Salmo, eu vou pontuar alguns pontos do Salmo e depois vamos entrar nos pontos, nos ensinos que o Salmo nos ensina. Ok? Deu para entender, né? O que eu vou fazer. Primeiro eu vou trazer a introdução, uma breve introdução. Depois a gente vai ler o Salmo. Depois eu vou pontuar algumas características do Salmo. Depois vamos entrar, né, nos ensinos que esse Salmo nos apresentam. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa introdução. Mas antes vamos orar, irmãos. É sempre bom orar antes, né? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. E ela é perfeita, ela é eterna, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, Senhor. Ela separa as coisas, ela põe em ordem as coisas. E nós somos tacanhos, nós somos humanos, a nossa mente é curta. A nossa percepção também, Senhor, é muito sem percepção, na verdade. Então nós carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo em nosso coração para nos deleitarmos na Tua Palavra e conhecermos o Senhor e sairmos daqui, Senhor, confiantes no Senhor. Então, Pai, abre o nosso coração, alegra o nosso coração com a Tua presença, com a Tua Palavra. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Quando comecei a voltar de ônibus da escola para casa, meus pais me orientaram dizendo o seguinte: não fale com estranhos, nem aceite nada que lhe oferecerem na rua. Vá direto para o ponto, suba no ônibus e sente bem no meio, perto de alguma senhora. A orientação exagerada dos meus pais revelavam a desconfiança, o medo e a insegurança quanto à nova situação. Eu voltando para casa sozinho. Isso causou em meu coração desconfiança em relação às pessoas. Contudo, no decorrer da minha vida, as pessoas mais próximas, as mais chegadas, que eu conhecia bem, foram as que quebraram a minha confiança. Por causa da nossa natureza pecadora, somos pessoas desconfiadas e ensinadas desde pequenos a desconfiar das pessoas. Isso afeta profundamente a nossa confiança nas pessoas e afeta profundamente a nossa confiança em Deus. Essa é a nossa realidade. Agora vamos ler o Salmo 27. Eu lerei, a igreja acompanhará a minha leitura. Salmo de Davi. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre: busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Por quê? Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por veredas planas, por causas dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, no Senhor. É um salmo belíssimo, irmãos. Salmos são poesias inspiradas por Deus. Qual é a grande temática dos salmos? Revela a crise da existência humana e revela a intervenção de Deus na crise da existência humana. Está aqui o salmista numa crise profunda diante de Deus. Deus vai socorrê-lo, com certeza. O Salmo 27, agora vamos discorrer um pouco sobre o Salmo. O Salmo 27 é um salmo de Davi, onde ele trata da sua confiança no Senhor, nos ensinando a fazer o mesmo, a confiar no Senhor. A realidade da vida pessoal e pública de Davi era um desafio para ele confiar nas pessoas e nos cuidados de Deus. Seus inimigos estavam dentro da sua casa e outros ao redor do seu trono. O ambiente que ele vivia tinha tudo para deixá-lo com medo, desorientado de tudo e de todos, inclusive desconfiado de Deus. O pastor Hernandes, escrevendo sobre esse salmo, ele diz: Davi está vivendo uma grande crise existencial. Ele estava enfrentando graves acusações de Doeg e as perseguições cruéis de Saul. Ele continua, o pastor Hernandes falando: o futuro de Davi não estava carimbado pelo desespero, ao contrário, sua esperança está no Senhor. Fecha aspas. O nosso tema de hoje é: a confiança no Senhor é o fundamento básico da vida cristã. Confiança e fé são palavras sinônimas. Tanto faz dizer a fé no Senhor é o fundamento da básico da vida cristã, ou dizer a confiança no Senhor é o fundamento básico da vida cristã. O Salmo 27 inicia no verso 1 com 3 afirmações impactantes na confiança divina e 2 perguntas retóricas. O que é pergunta retórica? É pergunta que você já sabe a resposta. Primeiro, o salmista faz 3 afirmações teológicas tremendas, revelando a sua confiança em Deus. Primeiro ele diz: o Senhor é a minha luz. Está logo no verso 1 aí. Se você observar, deixa sua Bíblia aberta e confirma aí as minhas palavras, a minha pregação. O Senhor é a minha luz. Isso revela a confiança na luz de Deus para iluminar sua vida durante toda a vida. Jesus nos evangelhos diz: eu sou a luz do mundo. Com que propósito? Para iluminar a nossa vida todo o tempo, toda hora e todo instante. Ele é a luz. Ele clareia as nossas trevas, as nossas lutas. O princípio para a igreja aplicar é o seguinte: confie na luz de Cristo para iluminar a sua vida, a vida toda. Porque ele disse isso: eu sou a luz do mundo. A segunda afirmação do salmista é: o Senhor é a minha salvação. Revela a confiança do salmista na salvação de Deus presente e futura. O apóstolo Pedro, escrevendo, o apóstolo Lucas escrevendo Atos, capítulo 4, verso 12, diz o seguinte, do discurso de Pedro. Isso é Pedro falando em Atos: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. O princípio para a igreja aplicar é o seguinte: confie na salvação de Jesus Cristo, presente e futura. A terceira afirmação do salmista é: o Senhor é a minha fortaleza. Revela a confiança dele nos cuidados de Deus. Jesus disse: eu sou o bom pastor, dou a minha vida por minhas ovelhas. O princípio para a igreja é: confie sua vida ao pastoreio de Cristo. Por fim, ele faz 2 perguntas a si mesmo, fundamentadas na sua confiança em Deus. Ele pergunta, a primeira pergunta: de quem terei medo? Qual é a resposta? De ninguém. Ou, a segunda pergunta: a quem temerei? A nada. Medo, irmãos, é uma perturbação angustiosa perante um risco
ou uma ameaça real ou imaginária. A nossa tendência é sempre aumentar, dilatar o problema além do que ele é. Isso é medo que nós temos, isso provoca insegurança. O medo perturba, angustia, paralisa a vida, amarra o nosso coração à derrota e na desesperança da vitória. A confiança do salmista foi sendo cultivada por Deus a partir da aliança de Deus com ele. Irmãos, ninguém confia em ninguém do nada. Ninguém confia em ninguém do nada. A confiança é um processo de caminhada junto, percebendo, olhando, analisando. A confiança, ela é cultivada em nosso coração. É no desfruto da aliança de Deus que Deus forja, por meio da sua lei, a confiança do seu povo nele. Então nós necessitamos de ouvir a lei do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, para que essa confiança seja cultivada em nosso coração. Davi não escolheu confiar em Deus, pelo contrário, Deus escolheu Davi para si e daí forjou o seu caráter a confiar nele. Davi era um homem assim como todos os homens aqui presentes e como todas as mulheres aqui presentes, assim como nós, fragmentado pelo pecado, mesmo sendo crente. Por si só, ele era incapaz de confiar em Deus. Deus interveio em sua vida, restaurou o seu coração, ensinando-o a entregar sua vida a seus divinos cuidados, por meio da revelação da sua palavra. Como é que Deus se revela a nós, irmãos? Por meio da sua palavra. E é justamente nessa revelação pela palavra de Deus que nosso coração vai dilatando em confiar no Senhor. Segundo Samuel Pagan, é outro comentarista, ele diz o seguinte, abre aspas, o Salmo 27 revela a natureza, a extensão e a segurança divina que se manifestam no meio das grandes crises da existência humana. Eu gosto de ler os Salmos, porque as minhas crises são idênticas, muitas vezes, àquilo do salmista, do escritor dos Salmos. As minhas angústias, as minhas dores, as minhas fraquezas, as minhas inseguranças, as minhas desconfianças, estão tudo aqui nos Salmos. Então eu me identifico com os Salmos, com seus autores, e ao mesmo tempo eu me alegro em ver um Deus que acolhe, que traz para junto, que vem consolar, que vem confortar, que vem dilatar a minha confiança nele, apesar da minha insegurança e a minha desconfiança. Vejamos, irmãos, o que esse Salmo nos ensina. Primeiro, o Salmo nos ensina que cultivar a confiança no Senhor implica viver sem medo. Versos de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Terei confiança. Irmãos, vamos primeiro aqui definir algumas palavras que precisamos entender. Primeiro, o significado de cultivar, e depois o significado da palavra confiar, para entendermos aqui as lições do Salmo, né? Cultivar significa desenvolver algo pela instrução. As mulheres gostam muito de plantar, né? Não é isso? Então, você para plantar tem que ter pelo menos uma instrução de como fazer a terra, como abrir o buraco, como plantar. Então, precisamos de instrução para fazer alguma coisa. Vou fazer um bolo, tenho que ter uma receita, ali está me instruindo a fazer o bolo. Então, cultivar significa isso, desenvolver algo pela instrução. E confiança, o que significa? Colocar alguém ou a si mesmo aos cuidados de outra pessoa. Então, o que é que eu quero dizer? Que a confiança em Deus, ela é desenvolvida pela instrução do Senhor em sua palavra. E a partir daí eu vou confiar, eu vou fazer o quê? Eu vou entregar minha vida aos seus cuidados. Porque essa é a instrução do Salmo. E é a nossa lição principal, entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor. Davi está dizendo que o cultivo da sua confiança em Deus dependeu da instrução do Senhor, isto é, ela veio através da revelação da sua palavra.
Foi Deus quem se revelou a Davi por meio da sua palavra. E foi esta palavra que cultivou no coração do salmista a instrução divina para que ele aprendesse a confiar sua vida aos cuidados de Deus. É um processo, é uma caminhada que nós vamos ser fortalecidos por Deus para confiar nele. Observe que Davi começa o salmo confessando sua confiança em Deus. Ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação e a minha fortaleza. Isso nos lembra também o Salmo 23:1, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele está entregue ali ao pastoreio do Senhor. Esta confiança do salmista não caiu como um raio na cabeça dele, e nem por se arrepiar quando ele contemplou o universo e os céus. Não foi assim que aconteceu, irmãos. Ela foi cultivada assim como se cultiva qualquer grão sobre a terra. Deus foi pacientemente preparando a terra do coração do salmista, derramando a semente da sua palavra e regando com a dose certa de água, para que a seu tempo a semente brotasse e frutificasse. É assim que a palavra de Deus germina em nossa vida. É isso que ele diz no Salmo 1, verso 3, o próprio salmista, o próprio Davi. Ele é como árvore, isso é o homem bem-aventurado, que é plantado junto a correntes de águas. Olha só que coisa linda aqui. Alguém que sabe cultivar uma planta. Plantou junto a correntes de água, que no devido tempo, olha só, no devido tempo, dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha. Quando o salmista afirma que Deus é sua luz, sua salvação, sua fortaleza, a semente plantada por Deus no coração dele, que foi pela sua palavra, havia frutificado, e o fruto era a confiança do salmista aos cuidados do Senhor. Mesmo passando por lutas e provações, ninguém está livre disso. Isso faz parte da vida cristã. Deus usa as circunstâncias para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa confiança nele. Não existe, irmãos, vida cristã tranquila. Não existe isso. A Bíblia não fala sobre isso, mas é desafio dia após dia. Por isso o salmista pergunta a si mesmo: de quem terei medo? Eu não posso ter medo de nada, porque Ele é minha luz, é a minha salvação, é a minha fortaleza. Davi estava dizendo, mesmo diante de uma grave angústia, olha o verso 3 aí, causada por perigo ou problema iminente, que possa causar intenso tremor, intenso medo à minha alma, ele diz: o Senhor é minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. É um desafio para mim e para você como cristãos, irmão, nesse contexto nós estamos vivendo hoje no mundo. Confiar no Senhor, esperar pelo Senhor, sem atropelar o processo, sem passar por cima do Senhor para resolver as coisas. Ele não fala aqui em ficar de braços cruzados, não. É ter uma vida proativa, mas sempre esperando pelo Senhor, para tomar decisões, para agir no tempo de Deus, para agir sobre a sua graça, a sua misericórdia, a sua verdade. Os versos 2 e 3 revelam como Davi está enfrentando a situação diante dos malfeitores e dos seus opressores. Olha o que diz o verso 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a minha guerra, ainda assim não temerei. É interessante observar o verso 3, onde o salmista potencializa duas situações desesperadoras. Desesperadoras, mas a primeira é de um exército sitiando a sua vida, ou Jerusalém. Sitiar é vencer a guerra sem levantar a espada. Todas as vias de acesso de uma cidade são fechadas pelo inimigo. Nada entra, nada sai. As pessoas morrem de sede e de fome. Olha o desespero, olha a situação de ser sitiado. E muitas vezes, irmãos, as circunstâncias sitiam a nossa vida, entrando num desespero profundo, e não vemos luz no final do túnel, desesperamos muitas vezes. Estamos sitiados pelo medo, pela angústia, pela impotência que caiu sobre nós, e nós não conseguimos reagir.
Aí o que nós fazemos, irmãos? Senhor, tem misericórdia de mim, Tu és minha luz, Tu és minha salvação, Tu és minha fortaleza. Você deposita a sua confiança no Senhor. A segunda situação do salmista é o estouro inesperado de uma guerra. Nós não temos a ideia do que seja o estouro inesperado de uma guerra. Observe o que está acontecendo na Ucrânia. Observe aquilo ali, irmãos. É terrível ali, irmãos. Onde se é pego de surpresa, não se tem como reagir, fugir e pedir socorro. É visualizar o próprio extermínio, uma guerra de surpresa. Se ambos os casos acontecerem, Davi continua confiante no Senhor. Primeiro ele diz: meu coração não será entregue ao medo. Segundo ele diz: terei confiança no Senhor. Davi está dizendo, mesmo diante de uma grave angústia causada por perigo ou problema iminente, que possa me causar intenso medo, intenso pavor, intensa segurança, intenso desespero, o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. Nós não temos para onde correr, irmãos, a não ser a graça de Cristo. Como crente, nós passamos, Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci essas aflições. Se Ele venceu, Ele nos ajuda a vencer as aflições. Tenha bom ânimo, o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação, o Senhor é a sua fortaleza. Na nossa caminhada cristã, circunstâncias desagradáveis, medos intensos e situações indesejadas podem nos pegar de surpresa. E a pergunta que eu faço é: o que faremos? Será que ainda assim confiaremos no Senhor? A quem você vai temer? Claro, ainda assim confiaremos no Senhor. A primeira aplicação, irmão, para a igreja nesse ponto aqui é a seguinte: cultivar a confiança no Senhor implica em conhecê-lo por meio da sua palavra e viver sem medo das circunstâncias. Sem medo. Segunda lição que esse salmo nos ensina: cultivar a confiança no Senhor implica desejar sua presença. Versos 4 a 10. Mas o verso 4 aqui, irmãos, é central ao salmo. Observe o que o salmista diz. Olha que coisa linda isso aqui. Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei. Eu estou lendo aqui na versão NAA, talvez seja diferente da sua, mas o princípio e o ensino é o mesmo. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha aqui o propósito de desejar a presença de Deus: contemplar a sua beleza e meditar no Senhor. Não tem, irmãos, como ser chamados por Deus a cultivar a confiança nele sem desejar a sua presença. Isto é, não se pode cultivar a confiança em Deus fora de sua presença, ou rejeitando sua palavra, ou sua igreja, ou seu povo. Não se pode fazer isso, porque a igreja é o lugar onde Deus manifesta, né, a sua graça e os seus dons. E é aqui na igreja onde Ele nos ensina a confiar nele, pela exposição da sua palavra. Então aquele que confia no Senhor deseja a sua presença, busca a sua presença, quer vir ao culto, quer vir à escola dominical, tem interesse em meditar em casa, em ler as escrituras, em orar. Faço aqui uma relação entre presença de Deus e sua palavra. Presença de Deus é revelada em sua palavra. Então, no contexto da Bíblia, palavra e presença aqui são a mesma coisa. A mesma coisa. Palavra, irmãos, no contexto humano, é a revelação do caráter. Isto é, quando se diz fulano tem palavra, se está dizendo fulano tem caráter. Fulano tem caráter. O presbítero Alain é um homem de palavra. Então, qual é a mensagem que vem para mim? Ele tem caráter. Então eu posso confiar. Eu posso me jogar para ele. Eu posso me abrir para ele, porque eu confio nele.
porque ele tem caráter. Quando se diz fulano não tem palavra, está se dizendo fulano não tem caráter, você vai se retrair. Você não vai querer comunhão, você não vai querer ficar com ele. Porque você não confia, ele não tem caráter, não tem firmeza em suas palavras. Deus é fiel à sua palavra. Deus tem caráter, ele não quebra. O que ele diz se cumpre. A sua promessa, ela acontece, ela se cumpre. O contexto do verso 4, buscar a casa do Senhor, é buscar a sua presença. Isso implica em ouvir e atender a sua palavra. Isso implica em receber com dádiva a revelação do caráter santo, fiel e imutável de Deus. No verso 4, quando o desejo do salmista é morar na casa do Senhor, o salmista confessa o seu desejo de permanecer todo o tempo e o tempo todo na presença do Senhor, para conhecer a sua pessoa, se deleitar no Senhor, contemplar o Senhor, meditar no Senhor. Irmão, isso é privilégio. Porque sabe por que ele faz isso? Porque Deus se abre para ele. Deus consente isso. Deus o recebe, não o rejeita. Não diz, espera aí, Davi, para, até aqui você vem, daqui para cá você não vem. Deus não faz isso com o seu povo. Mas é Deus que nos chama, nos atrai para ele, para que nós nos deleitemos no seu caráter, nos deleitemos em sua palavra, na sua pessoa, e nos alegremos com ele. Vimos que cultivar significa desenvolver algo pela instrução, e confiar é se colocar sob os cuidados de outra pessoa. O verso 4 revela como Davi foi instruído para confiar no Senhor. Diz o texto: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Permanecer por todos os dias da minha vida, por toda a eternidade. Irmão, nós vamos ressuscitar, vamos, por causa de Cristo. Nós vamos viver eternamente com Deus, vamos, mas nós não vamos esgotar o nosso conhecimento de Deus. Vamos passar a eternidade inteira conhecendo o Senhor, irmãos. Deus é inesgotável. Quanto mais se conhece, mais se confia, mais se apaixona por Ele, mais o deseja. Isso é gracioso, irmãos. Essa é a visão de Davi. Davi está dizendo que o cultivo da sua confiança em Deus dependeu totalmente da instrução do Senhor recebida em sua casa. Ele pede primeiro a Deus para morar na casa do Senhor todos os dias. Casa é o lugar onde Deus habita. É deste lar que Deus instrui, forma e educa seu povo na justiça, para que eles desenvolvam a confiança nele e proclamem as suas maravilhas. Isso é igreja, irmãos. Isso me alegra o coração, porque nós recebemos direto do Senhor. Eu confesso que os princípios morais e espirituais cristãos que formaram a minha vida foram ensinados no meu lar, vieram do testemunho de meus pais dentro de casa. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Deus naquela época já estava usando meus pais para isso, para trazer luz, para formar meu caráter. Davi desejou viver na casa de Deus para ser influenciado pelo seu testemunho, para formar o seu caráter. Porque não pense, irmãos, que é lá fora que seu caráter vai ser formado, com tanta ideologia podre que está aí. Elas vão desinformar a sua vida, vão lhe matar, vão lhe secar o coração. O mundo não forma ninguém, irmão. O mundo destrói as pessoas com seus conceitos, as suas filosofias. Deus me chamou, eu tinha 26 anos de idade. Vou abrir aqui um parênteses para dar um testemunho pessoal. Eu tinha 26 anos de idade, eu era ateu, eu não cria em Deus, e a minha vida era pautada na filosofia existencialista francesa, de Jean-Paul Sartre. Minha vida se baseava ali. E todo discípulo de Sartre tendia ao suicídio, porque para ele o homem é uma angústia, e não tem como sair dela, tem que saber administrar isso. E eu cheguei a esse ponto, irmão, de suicídio. Por quê? Porque o mundo nos mata.
O mundo nos mata, irmão, nos escraviza. Então não se iluda com Netflix, com televisão, com série, com novelas, com filmes. Não se iluda com isso, porque isso vai destruir toda a sua confiança em Deus. Isso vai roubar. Sou contra Netflix? Não. Mas selecione o que você vai ver, vai assistir, que traga conhecimento para a sua vida, não lhe afunde nas coisas. Observe que, agora voltando aqui ao texto, fechou aqui o meu testemunho. Segundo, o salmista quer contemplar a beleza do Senhor. Contemplar significa fixar o olhar na beleza de alguém com admiração e profunda honra. Veja só como Deus atraiu Davi, por meio da sua beleza. Irmãos, olha para esse universo. A gente fica assim, de boca aberta, de ver a grandiosidade, a beleza do Senhor, a sua criatividade. Então nós contemplamos o Senhor por toda a sua criação, por esse universo imenso, imensurável. E não só isso, as belezas naturais. Aí nós contemplamos o Senhor. No contexto do texto aqui, observe que a beleza do Senhor está dentro da sua casa. É ali que a beleza do Senhor, que a beleza da sua santidade é revelada. O salmista quer fixar os olhos do seu coração no Senhor e admirar sua graça, sua misericórdia, sua retidão, sua fidelidade, sua santidade, sua bondade e sua redenção. Isso promove confiança, descanso no coração do salmista e no nosso também. Isso é muita graça, irmãos, essa revelação para a igreja, para mim e para você. Confesso que não nasci confiando em meus pais, não nasci confiando neles. Isto foi se desenvolvendo, foi sendo cultivado por meio de contemplar a beleza do testemunho deles dentro de casa. Era isso que Davi queria, justamente aí, esse desejo de Deus e a sua presença. Terceiro, o salmista quer meditar sobre o Senhor. Olha só, da contemplação para a meditação é o caminho perfeito. Não podemos contemplar sem entrar no meditar. Ao contemplar a criação de Deus, Davi é empurrado para a meditação no Deus que criou todas as coisas em plena perfeição. Essa é a grande pergunta do Salmo 19. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras da sua mão, mas não para ali. Olha o que é que diz no verso 7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você está vendo que da contemplação para a meditação, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É isso que o Salmo 19 diz. Davi deseja que o Senhor grave seus pensamentos em seu coração. Davi deseja estudar a palavra de Deus, aplicando seus princípios a todas as áreas da sua vida, por toda a vida. Isso é graça, irmãos. Isso é privilégio para a igreja. A Escritura, irmãos, é a maneira mais direta e plena de meditarmos em Deus, de contemplarmos a sua face, de conhecê-lo, de amá-lo, de adorá-lo e de nos entregarmos a Ele totalmente, confiado em sua palavra. Os versos 5 a 10 apontam para o resultado da contemplação e da meditação do salmista. Verso 5, Deus me acolherá, Ele é meu refúgio. Verso 6, Deus me exaltará, me livrará desses inimigos, me fará ter vitória sobre eles. Verso 6 ainda, eu oferecerei sacrifício de louvor ao Senhor, porque não tem como contemplar e meditar, eu vou louvar o Senhor. Verso 7, eu vou orar e Ele vai me escutar. Verso 8, Ele busca a comunhão com Deus. Verso 9, Ele é o meu auxílio. E verso 10, Ele me acolhe. Ele me acolhe. Tudo isso fundamentado na sua confiança, que foi plantada, cultivada por Deus no coração dele, do salmista.
Confesso que meu coração, irmão, foi forjado na meditação dos princípios morais e éticos cristãos ensinado por meus pais dentro de casa. Então aqui até hoje. E olha que naquela época meus pais não eram crentes, eram católicos, mas tinham formação ética, moral e cristã dentro daquele contexto. Depois eles se convertem lá na frente. Mas o fato é esse. O fato é esse. A confiança de Davi no Senhor foi cultivada pela graciosa e misericordiosa eleição, salvação e revelação de Deus, concedendo-lhe sua presença por meio da sua palavra. Segunda aplicação para o nosso texto aqui: confiar no Senhor implica desejar sua presença por meio da contemplação e meditação da sua palavra. Por fim, irmãos, o terceiro e último ponto que esse salmo nos ensina: a confiança no Senhor implica experimentar sua bondade para sempre, aqui e agora. Olha o verso 10 a 14, o que diz o texto: porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por veredas planas, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere pelo Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Davi, no verso 10, faz um contraste entre a probabilidade real de ser abandonado por seus pais e a improbabilidade real de Deus abandonar os seus filhos. Ele está dizendo, Deus na história da humanidade nunca desamparou o seu povo, mesmo quando eles se rebelaram contra ele. Deus permaneceu fiel à sua palavra, à sua aliança, até hoje, cumprindo a promessa da redenção do seu povo. Olha a história de Israel, irmãos, parece um fracasso, mas Deus, sempre fiel, conduzindo o seu povo, restaurando, perdoando, redimindo, levando ao cumprimento da sua promessa. Nós somos o que hoje? O Israel de Deus que peregrina da mesma forma. Caímos, levantamos, tropeçamos, não é isso? Desconfiamos e Deus continua fiel, nos levando até a consumação da história para a nossa redenção final. O fato é, irmãos, em nosso contexto, muitos pais desamparam seus filhos, muitos pais entregam seus filhos para outros criarem, muitos pais rejeitam seus filhos, outros chegam a abortá-los por não desejarem tê-los, outros negam a paternidade. Esse é o nosso contexto hoje. Mas Deus nunca desamparou ou entregou seus filhos para outros criarem, ou os rejeitou, ou os abandonou, ou os abortou, ou negou sua paternidade sobre eles. Não, não e não. Deus na história da humanidade se revela como pai do seu povo. Deus nunca desamparará ou deixará de acolher os seus filhos. É isso que ele fala aqui no verso 10. Confiança no Senhor? Não tem como não ter confiança num Deus como esse, irmãos. Não estamos sós, ou desamparados nessa história, nesse mundo, nesse universo, não. Pertencemos a Deus, Ele nos pertence. Somos filhos, Ele é nosso Pai. Confiar na paternidade de Deus é a prova da imensa bondade do Senhor sobre nós. A sua paternidade é visivelmente a concretização da sua bondade sobre a sua igreja, sobre a mim e sobre você, sobre o seu povo. O verso 11, irmãos, aqui no texto, é uma consequência do amparo e do acolhimento paterno de Deus. É a revelação concreta da sua bondade. Davi, sob o amparo e o cuidado da paternidade de Deus, faz dois pedidos ao Senhor. Primeiro, ensina-me o teu caminho. Olha lá o verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. O que é que Davi está dizendo aqui, irmãos? Eu não sei e preciso ser guiado. Olha a simplicidade desse homem, a fraqueza, a fragilidade desse homem, a sua fraqueza. Eu preciso de instrução
para caminhar no teu caminho. Instrui-me, guia-me por ele. Eu preciso disso. Ensina-me o teu caminho. Olha o desejo do salmista, irmãos. Eu quero andar sobre os teus princípios. Eu quero andar sobre a tua palavra, o teu ensino. Por que Davi quer aprender a andar pelo caminho do Senhor, irmãos? É uma boa pergunta, né? Provérbios 3,17 diz: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. Quem não quer um caminho desse? Esse é o caminho do Senhor. É estreito, mas é assim. Davi queria provar as delícias do estreito caminho do Senhor e da sua paz. Isso revela a bondade de Deus sobre ele. Tomé, isso aqui eu acho muito interessante, em João 14,5, quer saber o caminho para a casa do Pai, que Jesus ia morrer. E Jesus responde para Tomé: eu sou o caminho que leva ao Pai. O caminho de Jesus é pleno de delícias eternas e Pai, e nos leva à casa de Deus. Depois você dá uma olhada lá em João 14, que tudo ali tem a ver com o caminho à casa do Senhor, à casa de Deus. E Tomé quer saber esse caminho. E Jesus diz a ele: eu sou o caminho que leva ao Pai. Tanto Davi quanto Tomé queriam ser ensinados por meio da palavra de Deus e andar pelo estreito caminho do Senhor, que leva à paz e que leva à vida e que leva ao lar de Deus. O segundo pedido do salmista está no verso 12. Davi pede: não me deixes à vontade dos meus adversários, isto é, não me deixes sem tua proteção, amparo e acolhimento. Senhor, cobre-me com a tua graciosa bondade e misericórdia, pois só assim creio que verei tua bondade para sempre na terra dos viventes. Verso 13. Davi crê, irmãos, no amparo, no acolhimento, no cuidado e no caminho estreito de Deus, pois seu desejo é conhecer, é ser ensinado por Deus, andar por esse caminho para dilatar a sua confiança em Deus. Ele diz no verso 13: eu creio. Crer é confiar. Davi confia em Deus e assim provará da sua bondade, da bondade de Deus, enquanto caminha na terra dos viventes até a vida eterna. Terceira aplicação desse texto para a nossa vida, irmãos: cultivar a confiança no Senhor implica experimentar sua bondade ainda nesta vida e na vida por vir. Deus é bom com você? É uma pergunta retórica. Irmãos, independente das circunstâncias que você vive, a bondade do Senhor te cerca todos os dias. Todos os dias. Você respira, você está vivo, você trabalha, você produz, você tem seu salário no final do mês, pouco ou muito, não interessa, mas você recebe isso aí. Você está em atividade, você se relaciona, você abençoa as pessoas. Isso é bondade do Senhor, irmãos. O privilégio de testemunhar o nome de Cristo. Você tem dons e talentos, você desenvolve isso. Bondade do Senhor. Bondade do Senhor. Nesta vida e na vida por vir. Conclusão da nossa pregação de hoje. Davi termina o Salmo no verso 14, conclamando o povo de Deus a esperar pelo Senhor, tendo bom ânimo, fortificando o coração no Deus que é digno de toda confiança. Olha o verso 14 aqui. Espere no Senhor. Na sua versão está: espere pelo Senhor. Eu acho melhor essa versão. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Então Davi começa aqui a chamar ao povo, a igreja, a nação de Israel, a confiar no Senhor. Porque só espera por alguém que confia naquele que está esperando. Senão você não espera. Você não espera, irmãos. Davi encerra o salmo assumindo o seu compromisso em andar no estreito caminho do Senhor, esperando pela redenção de Deus e a manifestação da sua bondade eterna. Davi por duas vezes diz: espera pelo Senhor. Observe que é esperar pelo Senhor. A ideia aqui é que ele vem
vem buscar a sua igreja, vem buscar a sua vida, vem buscar o seu povo, vem salvar e redimir o seu povo para a vida eterna, para morar na Nova Jerusalém. Enquanto isso, nós estamos esperando pelo Senhor, confiando na sua promessa, na sua vinda. Muita gente pensa que nós vamos morar no céu, né? Nós não vamos morar no céu, irmãos. O céu não é o nosso lugar de morada. Lá é a morada de Deus. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Quando morremos, vamos para o paraíso. É um lugar que não é no céu. Céu é onde está o trono do Deus Todo-Poderoso. Mas nós vamos morar na Nova Jerusalém, na presença visível de Cristo, que vai descer do céu. Olha que coisa linda, irmãos. E vamos contemplar a face do Senhor por toda a eternidade e meditar em sua palavra por toda a eternidade. Quem confia no Senhor sabe esperar pelo Senhor. Enquanto Ele não vem, devemos esperá-lo, confiando em sua palavra. Hoje, irmãos, nós aprendemos aqui 3 lições básicas da vida cristã. A primeira, cultivar a confiança no Senhor implica em viver sem medo, sem temor. Segundo, cultivar a confiança no Senhor implica desejar sua presença por toda a vida e contemplar e meditar no Senhor. E terceiro, cultivar a confiança no Senhor implica esperar por Ele, provando sua bondade nesta vida e na vida eterna. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa pregação.